Fala pessoal, aqui é o Matias do Cortes Democráticos. Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube ou em qualquer área da internet, sem precisar aparecer, é só seguir o que esse cara fala no curso dele, primeiro link na descrição. Mas principalmente dessa análise, né? Aí temos esses dois modelos. E é uma coisa que você falou. O que foi provado ao longo do tempo? Qual funcionou mais, qual não funcionou mais? Um funcionou até certo ponto, depois começou a cair. Como que foi essa. Socialismo nunca funcionou, mas o ponto é que justamente na escola você não aprende essas coisas. Não sei se você viu, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, eu fiz umas enquetes lá no meu perfil. Uhum. Eu recebo, às vezes, até professores de história formados em licenciatura, magistratura de história, falando assim: eu não aprendi isso na escola, na faculdade. E coisas que são fatos históricos, documentados, não é nada de invenção Você que tá num aprendeu isso na cofre, faculdade? não, tudo isso estudando sozinha. E também acabei me interessando muito por história, fui nos museus no leste europeu, conheci vários, conversei com os guias, comprei materiais, sempre foram coisas que eu gostei muito e eu acabei me aprofundando nisso e me tornando especialista. Eu não sou historiadora, não sou formada em história, mas se você me colocar com um cara de história aqui, eu posso apostar que eu não vou fazer feio, porque eu estudei isso Uhum. paralelamente. E aí eu tenho muitos seguidores, alunos que são professores de história ou estudantes de história e falam: nunca ouvi isso. Aí eu fiz uma enquete. Vocês já aprenderam na escola ou na universidade sobre isso, isso, isso? Aí eu fui colocando alguns que eu lembro agora, por exemplo, do Khmer Vermelho, que foi no Camboja, um ditador comunista no Camboja que matou 2 milhões de pessoas. A Grande Fome de Mao Tse-tung, que é foi um ditador comunista na China, com a Revolução Comunista em 1900, a Revolução Comunista em 1949, a Revolução Socialista. Em 1949, daí começou a fazer um monte de programas lá de coletivização do campo, baseado nos preceitos marxistas. Matou entre 40 e 45 milhões de pessoas, pelo menos, de fome em apenas 4 anos. E aí as estatísticas variam, entre 40 e 70 milhões, mas eu colocando uma estatística mais conservadora, entre 40 e 45 milhões. Você provavelmente não aprendeu isso na escola, Não. chamava O Grande Passo Adiante, esse programa. O programa a Revolução Cultural, também do Mao Tse-tung, entre 1966 e 1976, até a morte dele. Ele criou a Guarda Vermelha, que ia patrulhar as pessoas num grau absurdo. E eles criaram aquele livrinho vermelho, que é muito comum de a gente ver nas propagandas comunistas chinesas, o livrinho vermelho, que são citações do Mao, que todo mundo tinha que saber de cor, senão a Guarda Vermelha te espancava, às vezes até a morte, perseguição religiosa. Acabou com basicamente tudo lá. Perseguição à religião do Tibete. Você já deve ter visto o filme, 7 anos do Tibete. Eu vi. Mas você provavelmente não teve esse background na escola. O que foi a invasão do Tibete? Em 1950, a China comunista invadiu o Tibete, começou a destruir os templos. Aí o Dalai Lama, o Dalai Lama não é o nome dele, é o nome da figura religiosa, que é tanto religiosa quanto chefe de Estado no Tibete. Teve que ser exilado, tá exilado até hoje, tem quase 90 anos o senhorzinho, numa parte da Índia, no norte da Índia. E essa destruição dos templos, dos símbolos religiosos, um monte de coisas que você não entende, não aprende na escola. Holodomor, que agora as pessoas falam mais, mas eu falo desse assunto já faz tempo, porque eu visitei a Ucrânia, fui no museu, que é a grande fome da Ucrânia, causada deliberadamente por confisco de grãos feita pelo Stalin. Até hoje tem gente que nega, diz que foi uma teoria nazista para dizer que os soviéticos eram ruins. A própria história da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos derrotaram os nazistas. Tá bom, mas ajudaram a derrotar os nazistas. Mas eles fizeram um pacto de não agressão, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, para se ajudarem, e era um pacto secreto, para que eles invadissem a Polônia, um de cada lado. E isso ajudou a iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí, eles, quando fizeram essa conquista da Polônia, cada um por um lado, fizeram uma parada em conjunto, tem fotos e vídeos disso, e eu mostro isso no meu curso, mostro no Instagram também, já mostrei, uma parada em conjunto, soviéticos e nazistas em conjunto, numa cidade na Polônia. E daí, toda vez que tem aniversário da libertação dos 75, agora acho que já são 80, quase 80 anos, da libertação do campo nazista, aquele Auschwitz, não sei se vocês já visitaram na Polônia, vale a pena. É bem triste, mas vale a pena visitar. Os comunistas falam, olha aí, os soviéticos é que libertaram e não sei o quê, mas não contam a história antes, como é que funciona. Então, o comunismo, ele é aceito, a gente ainda tem partido comunista na União Soviética, nos países que eram da União Soviética, que se transformaram em independentes, tanto o comunismo quanto o nazismo, símbolos e a ideologia são proibidos, e não é por acaso. E fazer essas comparações hoje em dia, você é cancelado, daí o Instagram te bane, aí você não pode falar, daí fala que é discurso de ódio, ou fala que é fake news, etc. Mas são coisas documentadas. E isso eu falo para as pessoas, não acreditem em mim, que é uma frase do Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos.
confie, mas verifique. Vai na fonte original, vai ler o que escreveu Mussolini, o que escreveu Hitler, o que escreveu Goebbels, o que escreveu Stalin, Lenin, Mao. Isso é simples. Você entra no Amazon, você acessível. compra. É super tranquilo de acessar. Aí você fala, o que eu tenho a ver com essa história toda que você está contando, Segunda Guerra Mundial? Nossa, que coisa chata. Quando você traz isso para os dias de hoje, muitas coisas que aconteceram naquela época estão se repetindo hoje de novo. E vão se repetir ainda de novo, porque a gente insiste em ignorar o passado. Principalmente quando vê essa deficiência, né, do modelo de ensino atual, deixa a gente, de uma certa maneira... ignorante seria a palavra, talvez? Burro, bem burro mesmo, vai. É ignorante no sentido de não ter visto essa informação, Sim, né? sim. O ignorante não é necessariamente por culpa própria, Sim. mas porque ele foi levado a se manipular. E é o que eu falei, até estudantes de história são alunos meus e falam, nunca vi isso. Aí você pega, falam que Cuba é um modelo muito maravilhoso, que Cuba é lindo, etc. Poxa, meu Deus, a gente tem tanta informação hoje. Tanta coisa que é fácil de você olhar e buscar fotos, vídeos, entender o que foi a Revolução Cubana, que trouxe o Fidel ao posto lá de ditador, e com o Che. O Che Guevara foi na ONU em 1964 e fez um discurso, que você entra no YouTube e você encontra, se orgulhando dos fuzilamentos. E as pessoas falam assim, não, isso é mentira. Não existiu fuzilamentos. O Che era maravilhoso, ele é super legal. E ele falando abertamente, se orgulhando em 1974. Tá lá, é só olhar, é só procurar. A informação não é só de uma pessoa. Ela hoje, até como o Bruno Perini fala, a informação ela é descentralizada. Hoje é. E está dispersa pela sociedade, basta você procurar. Mas até você ter essa cabeça de que você precisa procurar a informação, antes... E eu até falo assim, diploma não significa nada. Os arquitetos da nova matriz econômica, de congelamento de preços do plano cruzado, etc., eram PhDs em economia. E eles fizeram um monte de cagada. Então, assim, as pessoas às vezes ficam assim, fulano falou, tá falado. Tem doutorado, tem... Não, cara, calma. Às vezes tá certo. Mas vai conferir. É um exercício que eu sugiro para todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Sempre confira a informação. Sempre vai atrás. Sempre você vai aprender alguma Esse coisa. senso crítico é importante pra vida, né? Uma vida madura, né, cara? Perfeito. Não significa que... você ouvir com respeito não significa que você tem que concordar. Principalmente se vem de uma figura mais de autoridade. Um dos gatilhos da persuasão é a autoridade, né? Geralmente, quando tem uma pessoa com jaleco, estetoscópio, fala com uma coisa, você acredita, porque o cara é médico. É a porra. falácia da autoridade. É a falácia da autoridade. Não só porque uma autoridade é verdade. Obviamente, se a pessoa é autoridade no assunto, a chance de ser verdade, ela aumenta, porque parte do princípio que a pessoa tem know-how naquilo que fala. Mas é uma falácia. Tecnicamente aumenta, né? Mas aí eu tecnicamente vejo, aumenta. assim, especialistas, né? Especialistas chamados pelas grandes mídias, etc. Tem um professor comunista, eu acho que ele é filiado a algum dos... Eu não lembro agora qual partido, se é o PSB ou o PCdoB, um dos dois. E ele é chamado nas grandes mídias para falar sobre história. E ele é um que diz que a grande fome de Holodomor na Ucrânia é mentira. Que Stalin nunca matou ninguém de fome deliberadamente. Foi só, acabou a comida assim sem querer e daí aconteceu isso. A gente teve agora o Marcos Uchoa, repórter, que foi repórter da Globo, acho que 34 anos, foi no Flow e falou um monte de barbaridades. E assim, é fácil de confrontar. Então, assim, poxa, o Marcos Uchoa, um cara esclarecido, trabalhou anos na Globo, morou em vários países, até um cara bem simpático, mas falou um monte de mentiras. Não é assim, isso aqui ele omitiu. Mentiras. E como você confere isso? Você vai na internet e procura. Só que aí que tá, se você procura em português, geralmente tá tudo enviesado. Outro exercício que eu sugiro para os nossos ouvintes aqui. Façam uma pesquisa em inglês. Puxa, mas eu não falo inglês direito. Mas que boa oportunidade para aprender. E hoje, se você procura em inglês, você vai lá, coloca no Translate. Tem tanta facilidade hoje. Obrigada, capitalismo. Você só tem o Translate hoje por causa disso. Que é fácil de você procurar essas informações e até dá para clicar lá com o botão direito e colocar para traduzir a página. Não vai, às vezes, ser 100% acurado, mas já vai te dar uma ideia muito melhor daqueles fatos. Então, tem muita coisa na internet.